Olá, pessoal. Eu sou Adriano Garcia. A gente está de volta aqui depois de um período, né, pós-Copa do Mundo, com o Selecionabilidade, para falar sobre esta primeira convocação pós-era Tite, né? Terminou a era Tite com uma campanha na Copa do Mundo que eu não exatamente considero analista de futebol. É claro que, como torcedor, a gente ficou, evidentemente, chateado, né? Mas, como analisando o futebol, a gente percebia, como a gente disse à época, né? Tem aqui na playlist do Selecionabilidade, você pode olhar nessa playlist, o comentário que a gente fez logo após a eliminação da seleção brasileira na Copa, né? Deixa a gente triste como torcedor, mas aí que conta esse negócio de que o Brasil vai atropelar todo mundo, até porque nós não temos mais essa superioridade, esse nível de protagonistas que a gente acha que tem no futebol. Realmente não tem. Agora, realmente, como torcedor, evidentemente que sair para a Croácia decepcionou a gente. Isso culminou com o fim da era Tite. Tite deixou a seleção brasileira após a realização da última edição da Copa do Mundo. E a gente está aqui para analisar a primeira convocação pós-era Tite. Ela foi conduzida pelo Ramon, técnico da seleção sub-20, né, que ganhou o Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira. Evidentemente que o Ramon, ele não será o técnico que vai permanecer na seleção brasileira para conduzir o ciclo de trabalho rumo à Copa de 2026. Realmente, evidentemente que não será o Ramon, né? Vamos aguardar quem é que vem. E isso traz algumas ressalvas na convocação, mas é claro que a gente analisa essa convocação para o jogo contra a seleção de Marrocos no próximo dia 25, um sábado, em um horário que provavelmente o jogo não terá TV aberta, né? Deve ser um jogo somente para TV fechada, muito provavelmente, a gente não tem ainda essa confirmação, mas fato é que o Brasil volta a campo depois da Copa do Mundo e, claro, com uma relação cada vez mais estremecida com o torcedor brasileiro, o torcedor cada vez mais distante da seleção brasileira. A gente vai analisar junto com você esta primeira convocação pós-era Tite. Para você que não me conhece, eu sou o Adriano Garcia e sempre estou aqui com você no JC Esportes, com narrações e com vídeos especiais comentando os fatos esportivos e muitos deles relacionados aí ao futebol. Bom, sempre o pedido básico para você é deixar o seu like é muito importante, ele aumenta a visibilidade aqui dos nossos conteúdos, e pedir para que você se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário também, ele é fundamental. Ele, além de estimular o algoritmo, estimula a conversa também. O que você achou aqui das opiniões? O que você vai achar, né? O que você acha, no caso, das opiniões que nós vamos expor aqui em relação a esta convocação do Ramon Menezes, né? Ramon, vamos colocar aqui na tela a convocação promovida por Ramon Menezes. A gente coloca aqui na tela e até fica com um pouquinho mais, porque essa luz aqui não está exatamente boa, né? É uma convocação que traz o Everton, Mikael e Ederson para o gol, né? Muito provavelmente no gol da seleção brasileira a titularidade. Eu jogaria com o Everton, né? E já já nós vamos falar um pouquinho disso, né? Essa necessidade que o Ramon teve de mostrar o trabalho dele, os jogadores que estiveram com ele na campanha vitoriosa do Sub-20. Precisava levar Mikael? Precisava levar Arthur? Né? Não precisava. O Robert Renan, um zagueiro de futuro, pode pintar na seleção principal em convocações a sério, a vera, né, nas próximas convocações. Então, o Robert Renan fez um sul-americano sub-20, deixa eu até tirar aqui o GC, Robert Renan aqui embaixo do Marquinhos, né? Robert Renan aqui embaixo do Marquinhos. Vou tirar o GC rapidinho, sem querer, a gente escondeu a cara do Vini Júnior aqui, para ficar legível para você que está aí
junto com a gente acompanhando a transmissão, né? Acompanhando este vídeo. Então, assim, Robert Renan fez um grande Sul-Americano Sub-20. Eu acho que esse, talvez, é dos que mais caiba aqui, dos que estão nessa convocatória, porque é um jogador para futuro da seleção brasileira, né? E nós temos aqui o André e o Andrei. Eu teria levado um dos dois apenas, mas talvez isso se justifique pelo fato de que não... o Ramon citou muitos volantes, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso num tópico específico. O Ramon citou que existem muitos volantes de qualidade nesta geração do futebol brasileiro e ele teve que privilegiar, mas ele levou 3 volantes jovens, né? O André, o Andrei e o João Gomes, né? Será que precisava dos 3 serem jovens? Será que ele está olhando... Aí o torcedor que é mais fã do futebol brasileiro vai ficar bravo comigo, mas o que o Fred está jogando no Manchester United é uma grandeza, talvez pudesse ser importante aí a manutenção dele no grupo, né? Pelo que ele está desempenhando neste momento com a camisa do Manchester United, né? Bom, e aí o Ramon ele quis trazer muitos jogadores da seleção sub-20, talvez para se mostrar, para dizer que deixou um legado com esta geração do sub-20. Acho que não é muito por aí. Acho que jogou um pouquinho para a galera, jogou um pouquinho para enaltecer o próprio desempenho, o Ramon, né? Eu não teria feito essas convocatórias, acho que ele puxou muita sardinha para o lado dele, principalmente em relação ao Arthur e ao Mikael, né? São meninos, é importante até a convivência deles no time principal, mas, por exemplo, o Mikael, ele não vai ser ainda goleiro da seleção brasileira, né? Poderia ter levado o João Paulo. O Cássio é um nome importante, é um goleiro que está jogando muita bola, mas eu até entendo a não convocação do Cássio, porque o Cássio é um jogador que já tem uma idade um pouco avançada, ele não vai chegar no ciclo em 2026. Então, até entendo a não convocação do Cássio, mas, pô, você tem o João Paulo dos Santos, você tem o próprio Everson, ainda que muita gente tenha ressalvas, mas que faz um grande trabalho na equipe do Atlético Mineiro, né? Então, eu acho que não cabia, ainda que o terceiro goleiro seja figurativo, ainda mais para um amistoso, né? Mas talvez você levar o João Paulo agora seria uma demonstração de que você está trazendo um nome, uma peça, uma figura que você pode ter o aproveitamento dessa figura no futuro da seleção brasileira, né? Então, tudo bem, bacana para o Mikael como atleta, né, ter essa chance dessa primeira convocatória, mas eu realmente não faria dessa forma, né? Essa questão das laterais agora, chegando aqui, tapando a cara do Vini Júnior de novo, peço desculpas, mas aqui é tudo mecânico, né? Tudo manual. Olha, nós temos aqui Emerson, o Arthur Garoto, do América Mineiro, que esteve com o Ramon na seleção sub-20, Alex Telles e Renan Lodge. O que isso mostra para mim? A seleção está com problemas, né? A seleção está com problemas nas duas laterais, né? O Renan Lodge tem jogado no Nottingham Forest, o Alex Telles ali brigando por posição no Sevilha, e o Emerson Royal é um jogador que é titular da equipe do Tottenham, mas eu vislumbro que vai em breve perder a posição para o Pedro Porro, né? E é um jogador que não passa segurança, tanto é que o Tite levou o Dani Alves numa época em que a gente não sabia ainda que ele é estuprador, né? Então levou o Daniel Alves por não ter confiança no Emerson Royal. Então, olhando para essa convocatória, eu vejo problemas nas laterais, até porque você não tem laterais que inspirem, né? Talvez o Ayrton Lucas na lateral esquerda, mas o lado direito, que é o nosso maior problema, o Fagner já não vai estar em 2026. Né? O Marcos Rocha, além de que já não vai estar em 2026, é um jogador que vive se lesionando. Eu entendo a não convocação dele para a Copa do Mundo, muito porque o pessoal fala tanto do Marcos Rocha, mas muita gente fala do Marcos Rocha em momentos em que ele está lesionado, porque o Marcos Rocha é um jogador que gera uma lembrança positiva, muitas vezes é uma lembrança, sendo que ele nem está à disposição, né?
Então eu vislumbro problemas aí, perdão, nesta função de lateral. Na zaga, o Robert Renan, como eu disse, é um jogador para futuro. Eu acho que desses jovens, lá do Andrei e do André, é o que faz mais sentido aí de ser convocado, né? O Robert Renan é um zagueiro para futuro da seleção brasileira. A gente tem um momento de queda aí dos nossos zagueiros, né? O Felipe já caminhando para o final da carreira. A gente tem também ali jogadores caminhando para o final das suas carreiras. A gente tem o Lucas Veríssimo, que ficou machucado por um bom tempo. A gente tem o, o Thiago Silva, como eu disse, que caminha para o final da carreira. Eu não convocaria mais Thiago Silva, chega, né? Vamos andar para frente. Então, nesse sentido, eu acho que a convocação do Roger Ibanez é uma convocação importante, porque é um jogador o seguinte, ele poderia ter convocado o Bremer e deixado o Robert Renan de fora. Ele quis colocar a assinatura dele na convocação, né? Mais uma vez a questão do legado, ele quis colocar a assinatura dele na convocatória e com isso aí acabou convocando o Robert Renan e não trazendo o Bremer, mas eu tenho certeza que o próximo técnico da seleção brasileira vai sim convocar. Então, quanto a isso, eu não vejo problemas mais graves em relação a essa questão, não, porque vai estar certo, nas próximas convocatórias da seleção brasileira o Bremer, e aí provavelmente nós temos, pelo menos por enquanto não surge uma novidade, né? Talvez o Lucas Veríssimo não fique no Benfica, até por ser banco de reservas, ou nós vamos ter a saída do Antônio Silva do Benfica, e aí o Lucas Veríssimo volta a ser utilizado, mas eu acho que no cenário, analisando esses primeiros 3 meses do ano, o cenário hoje de zagueiro para a seleção brasileira, tem o Robert Renan aí, mas eu acho que é Militão, Marquinhos, e aí as duas opções, o Ibanez e o Bremer, né? Vamos mostrar o rosto do Vini Júnior de novo aqui, ele que foi o grande protagonista da seleção brasileira nesta temporada, né? Porque nós temos aqui os volantes e meias, né? São 4 volantes: Casemiro, João Gomes, André e Andrei Santos, né? 4 volantes, eu acho muito cara para a mesma posição, mas o Ramon deu a justificativa de que privilegiou aqui a posição de volante. Isso pode indicar este excesso de volantes, pode indicar que nós temos um problema para a meia, né? É claro, por exemplo, muita gente fala do Renato Augusto, ele já não tem condições técnicas, na verdade, técnicas ele tem de sobra, é o grande jogador do Brasil, talvez aí desde 2010 para cá. Agora, ele não tem condições físicas, né? Ele não vai chegar em 2026. Então, descarta-se o Renato Augusto. Importante a convocação do Veiga, né? Do Rafael Veiga, que é importante lembrar, que o pessoal tem memória curta, ele não estava disponível para a Copa do Mundo. É claro que ele não iria, mas mesmo que o Tite quisesse, ele não estava disponível, ele estava machucado, uma lesão grave. Eu até temi que o Veiga não conseguisse voltar a desempenhar o mesmo nível, mas está desempenhando um grande nível no Campeonato Paulista, né? Então o Veiga aí convocado, emoção do Veiga na convocação, e o Lucas Paquetá como meias, o Lucas Paquetá que faz essa função que o Renato Augusto fazia antigamente, que é a desse terceiro volante, vamos assim dizer, este meia volante que inicia a armação da jogada, que vem de trás chutando de fora, né? No lugar de um desses volantes, né, poderia ter sido convocado o Gustavo Scarpa, né? Pela temporada passada que fez extraordinária, mas eu acho que a não convocação do Scarpa e do Danilo, que são jogadores que foram para o Nottingham Forest, se deve também a este recorte, né? Eu acredito que o Ramon utilizou o recorte muito desses primeiros 3 meses do ano, né? Ele quis trazer um recorte bem atual. Talvez isso explique a não convocação do Danilo e do Gustavo Scarpa. Agora, quando você tem 4 volantes e 2 meias, né? Sendo que um deles joga como terceiro volante, que é o Lucas Paquetá,
eu acho que cabia tirar um desses primeiros volantes, no caso, ou o André ou o Andrei, né? Tirar um deles, vocação, ainda que esteja engatinhando no Wolverhampton, mas pelo que fez no Flamengo. Agora, eu tiraria ou o André ou para a seleção brasileira, seria, eu acho que pela bola que jogou no Palmeiras, era para ter ido para a Copa do Mundo, né? Era para ter ido para a Copa do Mundo. Não foi, eu acho que merecia estar presente nessa primeira convocação. Eu espero que o próximo técnico, eu espero que o Scarpa ele tenha chances de jogar na equipe do Nottingham Forest, porque se ele não tiver chance, se ele ficar sendo deixado no banco, né? Ele começou muito bem, depois o técnico começou a barrar ele. Eu acho que se ele tiver chance de jogar, ele tem condições de ser convocado como meia para a seleção brasileira. É um jogador de muita qualidade, é um jogador que eu gosto muito, o nosso Gustavo Scarpa. Tomara que o próximo técnico da seleção brasileira o enxergue aí nas próximas convocações, né? Bom, e a gente tem também aqui a convocação dos jogadores de ataque. Anthony, Richarlison, Vini Júnior, Rony do Palmeiras tendo oportunidade, uma questão que gerou polêmica até nas nossas discussões internas aqui. O Vitor Roque é assinatura, mas é um caso parecido com o Robert Renan. É um jogador assinatura, né, do Ramon, para trazer nessa coisa de os meus jogadores que venceram comigo na Sub-20 e tal. Só que é um jogador que é jogador para se olhar realmente em futuro de seleção brasileira. Entendo a convocação do Vitor Roque, assim como entendo a convocação do Robert Renan, né? E aí você tem o Rony, o Rodrigo, o Anthony, o Richarlison. Sinto falta de um centroavante, acho que poderia ter liberado espaço para um centroavante, que no caso é o Pedro. Dentro desse raciocínio, eu volto a dizer sobre o recorte do Ramon, eu não gostei da convocação. Acho uma convocação meio fanfarrona, né? Quis mostrar o trabalho dele, acho que poderia ter pensado melhor nas opções. Ele quis tirar eu acho que ele quis se desencilhar do Tite, né? Eu acho que ele quis mostrar uma espécie de DNA próprio e quis findar com algumas coisas da era Tite que não precisavam ser findadas, né? Eu acho que o comportamento ele tem que melhorar, mas os nomes do Tite era mais ou menos aquilo, entendeu? E eu acho que ele quis mostrar uma personalidade própria, ele quis fugir muito dos nomes que o Tite apresentava. Eu acho que o Pedro não poderia ter ficado de fora, mesmo com o Flamengo vivendo um momento horroroso. Qual é a justificativa, talvez, na minha visão, para não convocar o Pedro, né? Pegar o recorte destes primeiros 3 meses do ano, onde o Pedro não consegue fazer absolutamente nada, porque é um time totalmente um bando em campo, desorganizado, o time do Flamengo, sob o comando técnico daquele rapaz, né, do Vitor Pereira, né, que perdeu 3 disputas de título nesse começo da temporada, né, contrariando o hino do Flamengo, porque o hino do Flamengo diz vencer, vencer, vencer. Ele perdeu, perdeu, perdeu. Paciência, né? Então ele bota muitos jogadores de lado, com o Richarlison, que é um centroavante, mas é um centroavante que também cai pelo lado, e aí eu acho que é uma falha nessa convocação. Podia ter o Pedro aí, né? Tiraram destes nomes. É claro que ele não ia deixar de fora, por exemplo, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, né? Nem o Anthony. O Anthony não é exatamente o momento de protagonista, mas ele vive um bom momento no Manchester United. Eu acho que Rony na seleção é o prêmio a um jogador decisivo, mas foi motivo de esquema para favorecer o Rony. O esquema tem dado certo, o Rony tem feito gols decisivos, é um jogador que se entrega muito. O Palmeiras tem conquistado êxito com o Rony no ataque. O Rony desbancou jogadores que estavam jogando muita bola no futebol sul-americano, casos do Merentiel e do Flaco Lopes, não perdeu a posição para nenhum dos dois. O Merentiel estava jogando muita bola, eu narro o futebol argentino aqui, o Merentiel estava jogando muita bola na equipe do Defensa e Justiça quando foi contratado pelo Palmeiras. O Flaco Lopes também estava fazendo muito gol, ainda que seja aquele centroavante bem clássico mesmo, bem rudimentar. Eu acho que a escolha pelo Rony
ao invés de você levar o Pedro, que eu acho que a disputa aí por posição, ele não precisava ter levado o Vitor Roque, né? Mas a fanfarronice do Ramon, eu vou botar minha assinatura lá. Então, assim, a fanfarronice ia ter, como teve no Robert Renan, como teve em levar volantes jovens, né? Mas, assim, a questão do Ir e do Pedro Ir, eu acho que tem muito dessa coisa de deixar a assinatura dele, né? Só que o Pedro, ele foi pela qualidade, não foi porque é amigo Tite, né? Você pode questionar se o Everton Ribeiro foi porque é amiguinho do Tite e não foi o Gustavo Scarpa. Aí é outra história. Agora, o Rony, né, poderia estar nessa seleção, e aí você não teria o Vitor Roque, mas o Pedro, ele não é uma cria do Tite. O Pedro é um jogador que, pelo que jogou no Flamengo no ano passado, quando ele se impôs, quando o Dorival Júnior bancou ele jogando junto com o Gabriel, porque queria o poder de ataque, um cara finalizador, matador, e que correspondeu no Flamengo em todos os momentos, o Pedro se impunha nessa convocação. Você não precisava ter trazido o Vitor Roque para você dar uma chance para o Antony, você não precisa para dar uma chance para o Rony. E você não precisa também, porque fica com cara de que é isso, fica com cara de, eu não vou convocar o Pedro porque era um cara do Tite, e eu vou convocar o Rony porque não era um cara do Tite. O Pedro não é só um cara do Tite. O Pedro é o centroavante mais letal do futebol brasileiro no momento. Não poderia ter ficado de fora da convocação. Agora, o Rony, eu acho justíssima a convocação do Rony. Né? Acho justíssima a convocação do Rony por tudo que ele tem feito com a camisa do Palmeiras, se ele adquiriu a confiança que adquiriu em relação a um treinador extraordinário, fantástico, que é o Abel Ferreira, e que deu um patamar de títulos, de conquistas que o torcedor do Palmeiras esperava há muito. Se o Rony fez por merecer essa confiança, é sinal de que... E ele está correspondendo efetivamente a essa confiança, né? Ele fez por merecer, está correspondendo, está sendo decisivo ao Palmeiras. Então, eu entendo que não seria com o Rony a briga do Pedro, ainda que sejam muitos jogadores de lado. Seria essa coisa do Vitor Roque. Eu acho que não faltarão oportunidades para o Vitor Roque ir para a seleção, mas, como eu disse, o Ramon teve a necessidade, ele sentiu que ele deveria mostrar uma assinatura dele ali. Talvez o Ramon tenha esperança de que a CBF não contrate ninguém, ele seja efetivado. Não sei, é difícil achar explicação para a postura do Ramon Menezes nessa convocação, e o Ramon não tem. E aí eu falo sem medo de errar e sem medo de ser deselegante. O Ramon não tem qualquer condição de ser técnico da seleção brasileira principal. Eu acho que até da Sub-20 ele ganhou o título, beleza, né? Mas, sabe, por que ele foi? Por que ele foi alçado da seleção Sub-20? Não consigo explicar isso, né? E aí essa pergunta final, nós devemos levar a sério essa convocação? Olha, é um jogo oficial, é um jogo amistoso, mas é um jogo da seleção brasileira, né? Eu acho que a postura do Ramon e algumas situações, a tentativa de se autoafirmar não me agradou, evidentemente. Eu acho que alguns nomes estarão aí. Eu acho que se a convocação com o próximo técnico seguir em algumas linhas que a gente comentou aqui nesse vídeo, é sinal de que a geração está pior do que eu pensava. Eu sei que a geração da seleção brasileira não é uma geração de protagonistas, né? O Neymar hoje, que não foi só porque está machucado, viu? Se ele tivesse apto, ele iria para a seleção. E o próprio Ramon deixou isso claro na coletiva, mas no meu entendimento, eu penso que se a convocação da seleção brasileira às próximas for nesta linha aí, nós temos problemas em várias posições e nós temos menos protagonistas do que eu imaginava. Nós temos quem protagonista? O Rodrigo e o Vini Júnior, só. Né? E o Casimiro, que é o grande nome da sua posição hoje no futebol mundial.
Mas talvez o Brasil tenha mais protagonistas do que isso, né? É tão pouco assim, é tão rara, é tão rarefeita, é tão baixa a qualidade do elenco da seleção brasileira assim, acho que não é tão ruim assim, não é tão fraco assim, não é tão pouco competitivo assim o elenco da seleção brasileira. Então, vamos assistir, vamos acompanhar o amistoso da seleção brasileira, vamos comentar aqui no Selecionabilidade o amistoso da seleção brasileira contra Marrocos no próximo dia 25, às 7 da noite, certamente será em TV fechada só o jogo, mas vamos acompanhar. Mas a gente espera que uma convocação bem diferente surja do próximo técnico efetivo da seleção brasileira. E vamos ver se vai ser um europeu, né? Fala-se muito no Ancelotti. Vamos aguardar se ele vai deixar o Real Madrid para vir para essa bucha que hoje é a seleção brasileira. Infelizmente, hoje a seleção brasileira é uma bucha. Não tenho nenhum receio de falar isso. A seleção brasileira hoje é uma bucha pela responsabilidade que se tem, pela crença vazia que se tem de que nós temos que ganhar tudo, e hoje nós não temos condição de sermos favoritos a competição nenhuma na seleção brasileira. Esta é a dura realidade do futebol brasileiro na atualidade, mas nem por isso a gente deixa de acompanhar e a gente deixa de comentar, e aí o nosso lado torcedor também não deixa de torcer, afinal é a seleção brasileira, e a gente sempre, por mais que a gente discorde politicamente da CBF em muita coisa, a gente nunca vai deixar de torcer para a seleção brasileira como desportistas que somos, tá certo? O que você achou da convocação da seleção brasileira, hein? O que você achou também do que a gente colocou em relação a esta convocação? Deixe o seu comentário, é muito importante o seu feedback para o nosso trabalho de movimento ao algoritmo e gera discussão. Então é importante o seu comentário, deixe também o seu like, se você gostou, além de deixar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, tá certo? Obrigado aí pela audiência, eu sou o Adriano Garcia e continue acompanhando a programação do JC Esportes, programação com conteúdos ao vivo, narrações de jogos e também vídeos especiais de comentários como estes, tá certo? Muito obrigado, um abraço, até a próxima.